saúde, disposto, feliz, alegre? Tô bem. Só um pouquinho preocupada, mas dá certo. Preocupada com o quê, amiga? Com artigo? A apresentação, sim. Oxe, não se preocupa com isso, não. Vai na fé que dá certo. Vamos lá. Acredito que hoje a aula seja mais rápida. A gente vai só fazer aqui uma retrospectiva, tá? Então, recapitulando, nós finalizamos nossa última disciplina com conteúdo, né? Economia, onde vimos 3 unidades, introdução à economia, onde estudamos aí, tivemos esse contato com a micro e com a macroeconomia, né? Que cada um representa e como influencia aí, quais são as influências de cada um, principalmente para o nosso ramo aí específico, que é o de administração. Então, gente, eu vou trazer a temática hoje da seguinte forma. O livro de vocês, ele traz em todas as unidades, de todos os livros, a primeira capa da unidade, ele vai especificar quais são os objetivos de aprendizagem. Então, foquem nisso quando vocês estiverem estudando, por quê? É óbvio que vocês não vão conseguir aprender tudo que está dentro daquele livro, né, de forma que vocês nunca precisem novamente consultar aquele livro ou outras fontes, né, de informações. Aqui, nessa parte que ele diz quais são os objetivos, é que, ao final dessa disciplina, ao final de estudo de cada unidade, vocês consigam ter isso daqui na mente de vocês. Talvez vocês não consigam ter todos os pormenores, se tiver fórmula e tudo mais, certo? Mas vocês consigam compreender. Veja que ele usa muito esse verbo. Compreender, entender, conhecer, certo? Porque não somos máquinas para aprender, até que aprender, né? Não é a mesma coisa que decorar. Decorar, você decora pelos pormenores. Aprender, você compreende como tudo se vai se relacionando, tá bom? E, ao fim de cada tópico, há também lá uma indicação do que foi visto naquele tópico. Ali também é um indicativo do que deve ficar de mais importante para cada um de vocês, com referência àquele tópico. Então, é isso que eu trouxe hoje para a gente relembrar o que foi que nós vimos, tá? Então, a unidade 1, que ia fazer essa introdução à economia, ela tinha como objetivo que nós conseguíssemos, ao final dela, compreender os conceitos básicos que envolvem a ciência econômica, compreender e avaliar os problemas econômicos básicos que impactam nas atividades econômicas e no cotidiano, entender e diferenciar as principais características dos sistemas econômicos, né, porque a gente viu todos os sistemas, né, toda a história lá de trás. Conhecer e interpretar a curva de possibilidade de produção, lembra que a gente bateu bastante nesse item. Compreender o funcionamento de uma economia e a sua relação com as atividades produtivas, comerciais e distribuição de renda de uma sociedade. E conhecer aí a evolução do pensamento econômico e as suas principais correntes. Então, a unidade 1, ela se propunha isso na vida de vocês, certo? Que vocês conseguissem adquirir esses conhecimentos, né? Ter acesso aí a esses entendimentos. No tópico 1, que era a introdução à economia, a gente viu que a economia ela vai estudar a produção, a distribuição e o consumo de bens e serviços pelas pessoas e sociedades, né? Ela também estuda lá os processos de acumulação de bens materiais, possibilitando, assim, que a gente consiga entender a geração de riqueza pelas sociedades, como é que ela acontece. Vocês lembram daquele ciclo, né? Onde a gente tinha lá as empresas produzindo, a partir disso ela emprega as famílias. Quando esses bens são produzidos, eles são lançados dentro do mercado de bens e serviços para venda. Essas famílias que recebem os seus salários a partir dessa produção da empresa, né? Paga os salários à família, que vai lá no mercado de bens e consumo e consome esses materiais. À medida que o consumo vai aumentando, a produção vai aumentando e começa a aumentar também a distribuição de renda, né? A renda começa a aumentar, a renda disponível, as famílias
se tornam mais membros são empregados, certo? Vocês lembram que a gente viu que esse ciclo também envolve o governo, né? O governo, ele entra aí como um dos vazamentos desse ciclo, porque nem tudo que essa empresa vai pagar essa família, a família vai levar todo para o mercado. Parte dela vai para o governo em forma dos tributos. Nem tudo que essa empresa recebe, né, vai ser novamente todo colocado dentro da produção, porque parte disso também vai para o governo. A gente viu também que uma outra forma de vazamento era a poupança, quando as famílias não consumiam tudo o que ganhavam. E aí a gente viu que tinha remédios para cada um desses vazamentos. A gente vai ver mais à frente, tá? Mas só lembrando a vocês como era esse ciclo aí, né, da distribuição, produção, distribuição e consumo de bens e serviços. Os fatores de produção e as suas remunerações são o trabalho, aí a partir dos salários, né? A terra ou os recursos naturais, a partir do aluguel aí para o seu uso, o capital, que o lucro aí, a remuneração é a partir dos juros, a tecnologia, que a remuneração é a partir do royalties, e a capacidade empresarial, que é remunerada a partir do lucro. A economia ela pode ser entendida, então, como a ciência da escassez. A gente viu, ao determinar que a economia é a ciência da escassez, que a sociedade ela tem uma quantidade de desejos ilimitada, enquanto a quantidade, a possibilidade de consumo é limitada, tanto para a produção quanto para o consumo. E que aí as empresas precisam decidir, né, o que será produzido, quanto, tá? Porque os recursos são escassos. Os recursos produtivos são considerados escassos e ai meu Deus, não estou vendo. E os desejos, né, as necessidades, elas são consideradas aí ilimitadas. Não consigo entrar, tu já entrou? O Vitor está dizendo que não consegue entrar. Roberto, vê se tu pede a ele para... Deixa eu olhar aqui. Tenta entrar. Estou falando com ele aqui no WhatsApp. Pede para ele entrar pelo calendário. Já mandei. Que é mais fácil dar certo. Aí ele vai no dia e já aparece lá. Então, é isso, tá, gente? Uma das características principais aí é isso. A economia vai ser, então, a ciência da escassez, e essa escassez ela vai se demonstrar dessa forma. Os recursos produtivos são escassos, enquanto as necessidades são ilimitadas. Ainda no tópico 1, a gente viu lá que as pessoas e a sociedade, elas precisam fazer escolhas, então, para administrar bem os seus recursos produtivos, que, como eu disse, são escassos. Por quê? De forma a evitar desperdícios e a preservar sua capacidade de crescimento aí do sistema econômico para gerações futuras, principalmente aí, gente, com relação... Boa noite, Vitor, bem-vindo. Com relação Boa noite, às questões agora deu certo. ambientais. Show. Tentou pelo calendário? Foi. Pronto. A gente viu também, a gente já falou dos fatores produtivos, né? Terra, capital, tecnologia. Agora, agentes econômicos. Nós vimos que os agentes econômicos são todos os indivíduos, empresas e órgãos públicos que participam aí desse mercado e que possuem uma relação de troca de bens ou serviços. Vimos também que a ciência econômica ela se divide em dois grandes campos teóricos que nós estudamos. A microeconomia, onde nós vimos toda a parte da economia voltada para, vamos dizer assim, internamente para as empresas, né? Como utilizá-la dentro mesmo da sua capacidade de produção. Vimos a questão de custos, de lucro, nem sempre vender mais significa lucrar mais, né? Já as questões macroeconômicas, elas são utilizadas aí como uma ferramenta que o governo utiliza, né, de forma muito mais abrangente, envolvendo não apenas uma empresa, mas todas as empresas que estão no mercado nacional e internacional, de forma a projetar, buscar aí um crescimento e desenvolvimento econômico, né?
Então, a macroeconomia, como o nome já diz, macro, né? Um ambiente mais vasto. No caso aí, Brasil, né? E microeconomia está elencada ali dentro da realidade de uma empresa. A microeconomia tem por objetivo estudar o comportamento econômico das unidades individuais, né, que são representadas pelos consumidores, pelas firmas e pelos proprietários de recursos produtivos, e ela estuda a interação entre as firmas e empresas e os consumidores, assim também como a maneira pela qual a produção e preço eles são determinados em mercados específicos. A gente lembra da lei da demanda e da oferta. A macroeconomia já vai ter aí como objetivo estudar a determinação do nível geral de preços, do nível de produtos, da taxa de salários, aí entra a questão também do desemprego, taxa de juros, volume de moeda, taxa de câmbio, né? Ele vai estudar, então, os grandes agregados e a economia como um todo. Qual das duas aí, faz uma votação aí que vocês gostaram mais, da micro ou da macro? Eu me identifico mais com a macroeconomia, acho mais interessante. No tópico 2, nós vamos estudar os sistemas econômicos. E a gente inicia aí trazendo um conceito. O sistema econômico nada mais é do que a forma como cada sociedade organiza a sua produção, certo? Os sistemas podem ser aí economia de mercado, ou também conhecido como capitalista, e economias planificadas, ou também chamadas de socialistas, ou ainda as economias mistas, né? A gente viu que a economia capitalista ou de mercado vai ser aí um sistema marcado pela propriedade privada dos meios de produção e que é comandado pelas forças do mercado. Isso é o que tipo principal tem que ficar na mente de vocês quando lembrarem de economia capitalista ou economia de mercado. Propriedade privada dos meios de produção, certo? E quem comanda aí o fluxo do movimento dessa economia serão as forças de mercado. Já a economia planificada, ou também socialista, vai ser aí uma sociedade em que não existe a propriedade privada dos meios de produção. Os meios de produção serão coletivos e o Estado é que vai comandar toda a atividade econômica, e não mais as forças de mercado. E nas economias mistas, uma parcela dos meios de produção são pertencentes ao Estado, por meio das chamadas firmas públicas, e outra parcela pertence ao setor privado, que são as firmas privadas. A solução dos problemas econômicos fundamentais, o que e quanto produzir, como e para quem, nas economias mistas, se dá aí de forma conjunta entre mercado e Estado. A gente viu que um dos exemplos das economias mistas era a Suécia, era Dinamarca, eram alguns estados, né, alguns países da Europa nórdica, né? Dei uma olhada lá, onde a gente viu, inclusive, que a taxa de tributos lá era bem elevada. Em compensação, a desigualdade era bem pequena, né? Praticamente não existe, pouco sensível aí a questão da desigualdade social, certo? Mas, no geral, as economias são economias de mercado. Existem alguns exemplos, poucos, no nosso mundo, né, de economia aí socialista, tá? Então, o que é que tem que ficar de principal aí para vocês? Diferença de economia capitalista e economia socialista. A capitalista é propriedade privada dos meios de produção e é comandado pelas forças de mercado. Economia socialista, não há propriedade privada dos meios de produção e é comandado pelo Estado, certo? E aí a gente chegou no tópico 3, as curvas de possibilidades de produção. Foi aqui que a gente aprendeu um pouquinho sobre custo de oportunidade. O custo de oportunidade é aquele sacrifício que a gente faz para ter uma oportunidade. Quando você escolhe por algo, você está deixando de escolher outra coisa. Quando a gente deixou de estar nesse momento, agora às 7h33 de uma quarta-feira de quarentena, deixamos de estar assistindo Netflix, né, ou de estar no Instagram, nas redes sociais que sejam, para estarmos aqui interagindo, buscando conhecimento, né, a gente analisou o custo de oportunidade. Então,
para mim, se eu deixar de fazer, de assistir a Netflix, né, é um preço pouco que eu pago em busca da oportunidade que eu vou ter. Então, foi nesse tópico que a gente teve conhecimento com esse conceito. Foi também aqui que a gente conheceu aí a questão da curva de possibilidade. Eu lembro que a gente tinha como exemplo uma fábrica que ia fabricar toalhas e cobertores. E aí havia uma planilha com as opções. Se ela produzisse 0 toalhas, a capacidade de produção daquela empresa conseguiria fabricar N cobertores. E havia, então, aí uma correlação. À medida que diminuía a quantidade de cobertores produzidos, aumentava a possibilidade de se produzir mais toalhas, né? Então, a curva de possibilidade de produção, ela vai ilustrar graficamente a escassez dos fatores de produção, porque não dá para eles produzirem tudo que eles quiserem de cobertores e tudo que eles quiserem de toalhas. É preciso escolher, é preciso aí saber, conhecer os seus números para entender o que vai ser melhor para a empresa, qual formatação aí, qual relação entre produção de toalhas e cobertores vai ser mais benéfica. Aqui ficou muito clara essa questão dessa gestão dessa escassez, certo? Então, ela vai ilustrar essa escassez dos fatores de produção e ela cria um limite para a capacidade produtiva de uma empresa, por consequência de um país ou sociedade. E o custo de oportunidade vai significar aí o sacrifício de deixar de produzir um bem para produzir mais de outro bem. Novamente, aqui foi utilizado o exemplo das toalhas e dos cobertores, né? Para eu produzir 1.500 toalhas, ele ia deixar de produzir, sei lá, cerca de 1.000 cobertores. Então, isso aí é o que nós chamamos de custo de oportunidade. A gente estudou, então, essa curva de possibilidade de produção em uma sociedade hipotética, com a produção de apenas 2 bens, automóveis e alimentos também, e observamos lá as suas várias possibilidades de produção com o auxílio do gráfico e da curva. Vocês lembram que a gente apresentou, né? E aí, o máximo da curva era até onde eles conseguiam produzir, utilizando aí toda a capacidade da empresa. Além disso, a gente também estudou as mudanças nessa curva de possibilidade de produção, que ocorrem aí devido ao aumento nas instalações e no número de fábricas, né? De trabalhadores e pelas inovações tecnológicas. Então, se houver alteração nisso, aumenta-se aí a possibilidade, né, de produção, da curva aí de possibilidade de produção. E as consequências que ocorrem em uma economia onde optar pela produção apenas de bens de consumo ou somente de bens de capital. A gente viu lá o ponto ótimo, né? E aí, gente, dê uma olhada lá nos slides que eu enviei para vocês dessa aula, porque lá eu coloquei todos os quadros, né, de forma resumida, que estão no livro, e aí serve aí para... Lá tem um exemplo bem direitinho, e no momento que você não lembra mais o que é, volta lá e dá uma olhada, certo? Dá uma pescadinha rápida. E lá no tópico 4, a gente estudou aí o funcionamento de uma economia de mercado. Lembra que a economia de mercado é a economia capitalista. Então, a gente viu como ocorre o funcionamento de uma economia por meio do fluxo real, do fluxo monetário e do fluxo circular da renda. E foi lá, nesse tópico, que a gente estudou, como eu estava falando, os vazamentos e as injeções do fluxo circular da renda. Não sei se vocês lembram, mas, por exemplo, a poupança é um tipo de vazamento, né? Porque se o ciclo está aqui funcionando, eu fui para a empresa, trabalhei e produzi, vamos dizer que a empresa tem 10 funcionários e cada um vai ganhar R$1.000. Aí, a empresa produziu, pagou R$1.000 a cada família, né, a cada pessoa. Cada um desses, então, R$10.000 estavam disponíveis novamente aqui. Para quê? Para ir lá no mercado de bens e serviços e fazer as suas aquisições, as suas contratações. Só que algumas famílias resolvem o quê? Não quero gastar, vou guardar. Então, esse dinheiro não está sendo reinvestido no ciclo, há um vazamento. E uma forma de fazer esse vazamento voltar para o ciclo
é que ele chama aí de injeções. Uma forma de injeção da poupança é a partir dos empréstimos, certo? Quando eu junto meu dinheirinho lá na poupança, no banco, eu estou fazendo o quê? Eu estou disponibilizando meu recurso, meu dinheiro, tá? Para que o banco empreste a outras pessoas, cobrando aí uma taxa de juros maior do que ele vai me pagar. Dessa forma, uma empresa ou uma outra pessoa que esteja precisando aí de recursos, ela vai nesse banco, toma um empréstimo, um financiamento, e o que é que faz? O banco que tinha retido esse vazamento, pega ele e joga de novo no ciclo. É o que a gente chama aí de injeções do fluxo. Um outro exemplo é quando você paga os impostos. É um tipo de vazamento. Qual a forma de injeção novamente no fluxo desses recursos? A partir dos gastos do governo, né? Ele recebe, mas aí ele contrata, lembre-se que o serviço público, ele contrata empresas privadas para prestar vários tipos de serviço, adquirir vários tipos de bens. Então, ele recebe da família, recebe das empresas e ele joga de novo, comprando, pagando salários, certo? Então, a gente viu bem como funcionava essa questão aí desses fluxos, uma questão bem interessante, né? Muito importante para compreender como é que funciona, como agir para que a economia não pare de girar. Então, lembre de dar uma boa revisada nisso. Então, os fluxos acontecem por meio da relação dos agentes econômicos, vai se dar no mercado. O fluxo real da economia é o mais simples, certo? É composto aí por famílias e empresas, na qual as famílias ofertam os fatores de produção, mercado, salários, né? A sua força de trabalho é em busca de salário, e as empresas demandam. No fluxo monetário, nós estudamos como acontecem as remunerações dos agentes econômicos, e esse fluxo aí, ele representa o envio de recursos financeiros das empresas para as famílias. As famílias, com a remuneração, então, elas vão ter poder de consumo para a compra de bens e produtos de consumo produzido aí pelas empresas e disponibilizados no mercado pelas mesmas. O fluxo circular da renda surge, então, gente, da interligação dos fluxos reais e dos fluxos monetários de uma economia, e ela busca aí demonstrar a forma como vai se movimentar e como esses agentes, eles transacionam entre si, como eu citei aqui já algumas vezes essa noite. Os vazamentos, tá, correspondem aí à parcela da renda das famílias que não se destinam diretamente ao consumo. Podemos indicar 3, então. Poupança, impostos, e as importações são outro tipo também de vazamento, né? A família, ao invés de gastar no mercado aqui do Brasil, ela escolhe gastar no mercado da China. Então, ela tira recurso desse fluxo e joga para fora do país. Qual é a forma de injeção para essa situação? As exportações, onde nós pegamos recursos lá de fora para trazer aqui para dentro. Então, as injeções no fluxo circular da renda são os mecanismos que buscam aí compensar esses vazamentos. E eles são feitos por meio de investimentos, gastos do governo e as exportações, certo? Então, são formas aí de impedir que a economia diminua o seu fluxo, né? A sua forma aí, da sua roda girar. A gente viu ainda, né, no tópico 5, eu lembro que foi uma aula apenas para isso, que foi a evolução do pensamento econômico, onde a gente foi puxando lá desde o mercantilismo, a gente viu que lá pelo século XV, lembra que a gente está saindo aí da época do feudalismo, o capitalismo ele vai surgir pós-feudalismo, certo? Feudalismo, todas as pessoas estavam vivendo aí dentro dos seus muros, né, pequenas fortalezas, os feudos, onde viviam da subsistência. Então, plantavam e aí iam criando o suficiente para existir, para sobreviver, né? Então, lá pelo século XV, Portugal e Espanha vão sair na frente, porque há um movimento aí saindo do feudalismo e indo para o absolutismo, onde tínhamos a figura do rei, ou seja, todos aqueles feudos foram unificados, né?
E Portugal e Espanha saem na frente, porque são os primeiros a terem aí o governo unificado, certo? Então, isso se inicia com o quê? Quando eles vão buscar outros mercados, né? Aí inicia, por exemplo, a questão do mercantilismo. Os mercantilistas, eles consideravam que a riqueza de uma nação, ela provinha aí a partir da acumulação de metais preciosos, ouro e prata, certo? E esses teriam a origem, em grande parte, no comércio externo. Aí vem as grandes navegações. Aí vem o descobrimento do Brasil, né? Ou seja, eles acreditavam mais precisamente que era importante aí que um país acumulasse, tivesse um saldo positivo, né, na acumulação, na troca com outros países, tá? Essa questão da balança comercial. Nós vimos que os fisiocratas, eles queriam entender como a nação poderia se tornar rica. Para eles, a fonte da riqueza de um país estava na terra. Cada um, a gente viu que essas teorias, né, cada uma vinha tentando desbancar o que a outra acreditava ou o que não tinha dado certo na outra teoria. Não por acaso a gente vai perceber que o keynesianismo ele vai surgir em contraponto ao liberalismo clássico. E o neoliberalismo, né, o neoclássico, vai surgir em contraponto ao keynesianismo. Então, é sempre dessa forma. Podemos datar o início da escola clássica, quando fala escola clássica, lembre de Adam Smith, lembre aí de liberalismo, né? Então, ela é datada aí de 1776, e o seu marco foi a publicação da obra dele, A Riqueza das Nações, neste mesmo ano. Então, esse pensador é considerado aí uma espécie de pai da ciência econômica, certo? Baseado aí na questão do princípio do laissez-faire, laissez-passer, né? Deixe fazer, deixe passar, e a crença aí no autoajuste do mercado. Eles acreditavam que o Estado não precisaria agir, né, para que o mercado, a economia lá acontecesse de forma a se desenvolver. Poderia deixar aí que o mercado ele se autoajusta. Para os economistas clássicos, meu Deus, o melhor governo era aquele que menos governava. Uma das principais ideias de David Ricardo é a teoria das vantagens comparativas. Olha, as comparativas, né? A lei de Say é a que toda oferta, ela cria a sua própria demanda. Assim, de acordo com os pressupostos dele, nunca poderá existir uma demanda insuficiente ou, então, um excesso de mercadorias na economia. Não é bem assim, né? A gente viu também Malthus, lembra lá da Malthusiano, né? Ele acreditava que o crescimento da população iria superar a capacidade produtiva da terra, o que ia gerar fome e miséria. Uma das críticas, né, que foi observada é que ele não contava com a questão da evolução tecnológica. Hoje, existem pessoas passando fome, na miséria? Sim, mas não é por falta de alimento, né? Toneladas e toneladas de alimentos são desperdiçadas no mundo, é por conta da própria estrutura capitalista, né, que não proporciona essa questão de igualdade social. Nós vimos lá que Karl Marx fez duras críticas à escola clássica. A grande crítica de Marx aos autores da escola clássica é que lhes faltava perspectiva histórica. A abordagem neoclássica marginalista, ela privilegiava aí a microeconomia. Então, nesse sentido, para ele, os agentes econômicos, de maneira individual, é que assumiam o centro das discussões. Estou fazendo um apanhado, né, gente? E aí chegamos no keynesianismo, com John Maynard Keynes, que foi um dos mais notáveis economistas aí da primeira metade do século XX. Gente, vai ser a teoria dele que vai ajudar o mundo a sair de um momento de crise mundial um pouco parecida com a que a gente está vivendo e vai vivenciar nos próximos meses, né? Então, vocês podem estar observando que em todo o mundo, mesmo os governos mais de direita, né, eles estão sendo obrigados a optar por ações na economia de forma, vamos dizer assim, com a maior presença do Estado, porque
porque o Estado, o mercado sozinho não vai se autoajustar de forma a se manter sustentável, né? Porque os ricos e muitos ricos não vão conseguir fazer tudo girar se não tiver, né, os pobres, a classe média. Então, é preciso que o Estado chegue e dê esse suporte para a economia volte a crescer. E é interessante porque, na época que o keynesianismo vem, ele vem pós implantação de liberalismo. Aí vem a crise de 30, né, de 1929, a grande crise e tal, que foi uma crise aí da superprodução, né, contrariando aí a questão da lei de Say. E aí surge o quê? A necessidade de uma política onde o Estado, política econômica, onde o Estado esteja mais atuante, mais presente, para quê? Para que essas pessoas conseguissem um pouco de justiça social, e isso também ia ajudar a economia, né, a se desenvolver e a crescer. Aí, depois disso, veio a crise do petróleo, em 1970, e com isso o keynesianismo é deixado de lado e ressurge aí o liberalismo com a nova roupagem e o neoliberalismo. E agora estamos numa situação em que é necessário novamente que o Estado esteja mais presente. É bem interessante como a roda gira, né? E aí eu lembro que eu tinha trazido esses resumos para vocês e eu trouxe aqui novamente. Só para resumir, mercantilismo vigorou durante a Idade Moderna lá na Europa, era o período em que o poder era exercido pelas monarquias absolutistas, que foram, então, as grandes responsáveis pela expansão marítima comercial. Foi a doutrina econômica do capitalismo comercial, certo? E onde o Estado interfere em todas as decisões econômicas, sendo, então, a sua principal característica aí do mercantilismo. Isso, gente, porque eu quero que vocês lembrem do seguinte: monarquia absolutista, eu sou o Estado. O rei dizia, né? Eu sou o Estado. Então, o Estado vai ser muito presente, muito atuante. E atenção, quando se fala aqui em Estado, não é a formatação de Estado que a gente conhece hoje, é a formatação de Estado como monarquia. Em seguida, principais características do mercantilismo, então, era a interferência direta do Estado, o colonialismo, né? A formação de colônias que pudessem ser exploradas, esses eram os dos objetivos. O outro era o metalismo, a busca por metais preciosos. Lembra que eles consideravam um país rico pela quantidade de ouro e prata que eles tinham? A balança comercial favorável. Então, o capitalismo europeu ele tentava acumular capital com o comércio. Para isso, ele precisava que esses países, essas colônias, comprassem. A metrópole comprasse poucas mercadorias a preços... Não, peraí. É isso mesmo. Que a metrópole ela tinha que comprar pouca mercadoria a preço baixo. E ela tinha que vender muita mercadoria a preço muito alto, certo? O pacto colonial, então, é outra característica, onde as colônias elas só poderiam fazer comércio com as suas próprias metrópoles. Isso era o que permitia, então, o enriquecimento das metrópoles e acabava condenando as colônias a um atraso econômico e tecnológico. E a gente tem o Brasil aqui como exemplo, né? O Brasil vendia cana-de-açúcar, café. O café até que teve uma melhoradazinha, que foi quando a indústria começa a se desenvolver. Mas se a gente analisar a questão da cana-de-açúcar ou da exploração dos metais preciosos no Brasil, a gente vai ter o quê? A riqueza daqui indo para a metrópole, né? E pouco sendo investido aqui. Nós sempre ficamos, então, como uma colônia de exploração. Tira daqui, joga para fora e não se devolve para cá. Não se desenvolve aqui, né? Apenas serve como um quintal da metrópole. E, gente, a principal característica aqui também é a questão da escravidão, né? A mão de obra aí era escrava. Aliás, não era escrava, era escravizada. Há uma diferença, né? Em seguida, das mais importantes, vem o liberalismo, também conhecido como liberalismo clássico, também nasce na Europa, é a doutrina aí que marca a fase do capitalismo industrial. Então, mercantilismo, capitalismo comercial. Liberalismo, capitalismo industrial. Era defendida aí pelo movimento iluminista,
era um movimento que vinha criticar as monarquias absolutistas, né? Ou seja, o regime anterior. E ele pregava uma maior liberdade para os cidadãos e para a economia. E as características desta doutrina vêm aí da obra de Adam Smith. Quais são? Prega a liberdade na economia, ou seja, ausência do Estado e não interferência do Estado na economia. Segundo Adam Smith, a economia não precisa de um tutor, uma vez que ela é regida aí por uma lei natural, que ele chamou a mão invisível do mercado. Ou seja, a economia ela seria capaz de se autogerir através da lei, da oferta e da procura, tá bom? No liberalismo, o Estado ele deve se preocupar apenas em garantir o livre comércio, o livre mercado. Ele só deve atuar nisso, para garantir que haja o livre mercado e a livre concorrência, o que será capaz, na ideia deles, né, de gerar uma grande disputa entre as empresas que, para ter espaço, vão vender os produtos com qualidade cada vez maiores e preços sempre mais baixos. E isso incentivará, então, o consumo, que faz ser necessária aí uma maior produção e, então, mais contratações. Essa aí era a ideia, tá? Ela perdurou até a crise de 1929. Essa crise ficou conhecida aí como a Grande Depressão e foi causada, dentre outros motivos, por uma superprodução das empresas, que levou, então, a uma baixa vertiginosa dos preços, porque quanto maior a oferta, né, menor será o preço, e, por consequência, isso que acabou levando à falência em milhares de empresas. E, nesse cenário, começaram, então, a associar essa crise ao fato da economia estar totalmente livre, né? Não havia ninguém regulando ela, e ela se desregulou. Por que é importante isso? Eles atribuíram que isso aconteceu porque a economia estava totalmente livre. Então, o que é que eles vão tomar como remédio? Uma economia que não esteja totalmente livre, o keynesianismo. E aí ela foi adotada por muitos países ao redor do mundo, com o intuito aí de livrar esses países dessa grande depressão. O keynesianismo, gente, é que foi o influenciador aí do New Deal, que foi adotado aí pelo presidente Roosevelt, para sair dessa grande depressão lá nos Estados Unidos. É tanto que atualmente, né, já se falam aí num novo Grand New Deal aí, nessa realidade de pandemia, né, que eles estão buscando já algo a ressuscitar nos moldes parecidos do keynesianismo. Para Keynes, o Estado ele deve intervir na economia com o intuito de garantir aí o welfare state, o estado de bem-estar social. Então, o Estado ele tem que estar agindo para garantir isso à sociedade, um estado de bem-estar social. Logo, o Estado vai ser o responsável por garantir os direitos dos cidadãos, como saúde, educação, alimentação. Veja, enquanto o liberalismo ele busca aí acabar com tudo isso, vamos privatizar tudo, e aí vai dar o mercado, ele vai trazer mais qualidade, porque o Estado não consegue operar com qualidade, o keynesianismo ele já vem no sentido contrário. Para Keynes, em caso de crises econômicas, o Estado ele tem o dever de garantir o emprego para os trabalhadores, realizando, por exemplo, grandes obras públicas, acesso ao crédito e reduzir também os impostos às empresas para que os preços dos produtos eles fiquem mais baixos. Ou seja, para ele, o Estado precisa aumentar os seus gastos, tá? E essa doutrina foi largamente utilizada até a década de 70, quando houve aí a grande crise do petróleo. E aí, mais uma vez, motivou mudanças. Aí o pessoal começou a pensar assim, o Estado atuando demais também não é bom. Vamos buscar outra opção. Aí ressurge o quê? O neoliberalismo. O neoliberalismo vai ser aí uma releitura do liberalismo clássico. Ele ganha força no mundo lá na década de 80, já nos países desenvolvidos, e na década de 90 e nos anos 2000 nos países subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil. As bases teóricas dessa doutrina elas foram reunidas numa reunião nos Estados Unidos da América, lá em 1989, que ficou conhecido aí como Consenso de Washington, certo? Lá nessa reunião, eles estabeleceram quais seriam as bases teóricas dessa doutrina.
As ideias desse consenso foram, então, propagadas pelo mundo, principalmente por quem? FMI e Banco Mundial. E o que eles fazem? Não sei se vocês lembram, década de 90, acho que o Brasil pegou empréstimo com o FMI. Tudo bem, a gente empresta. É o mundo todo emprestando para o país, certo? Você vai pagar para a gente tal forma, tal forma. Mas eles começam a incutir algumas políticas que precisam ser, algumas políticas públicas que precisam ser instauradas no país, porque ele vai dizer assim, é como você investir numa empresa, tá? Eu vou investir meu dinheiro na tua empresa, mas é o seguinte, é igual o sócio. Lembra do sócio? O sócio ia lá, eu vou investir na tua empresa, mas eu vou mandar. Por quê? Eu vou querer meu retorno de volta. Eu acredito que o retorno ele vai surgir se você agir assim, assim, assim. Então, é mais ou menos desse jeito. Então, é dessa forma que o FMI e o Banco Mundial, eles vão propagar pelo mundo as bases dessa política. As principais características do neoliberalismo é a presença de um Estado mínimo, quer dizer que a atuação do Estado aí deve estar limitada a áreas em que a iniciativa privada não deve atuar, como segurança pública e sistema judiciário. O Estado ele deve reduzir gastos com serviços sociais, como educação, saúde, e manter sempre os gastos públicos sob controle. Assim, o Estado ele poderia proceder com a diminuição da carga tributária. Essa é a crença deles, né? Outra característica vai ser o incentivo às privatizações. Ou seja, o Estado ele deve vender as suas empresas públicas, que eles investirem, no momento de dar lucro, quem que vai receber? Não será o Estado. Então, o nosso dinheirinho foi lá investido, o nosso dinheirinho construiu prédios, colocou toda a estrutura, imagina a parte de elétrica, né? Quanto foi investido nesse país? E aí, vamos fazer o seguinte, vai dar lucro? Vai vir para o país? Vai vir para as pessoas? Não, deixa para as empresas, tá? E acreditava-se que fazendo isso, o país ia poder diminuir as suas cargas tributárias. E também tem a crença de que a administração pública é menos eficiente do que a privada, tá? É defendido também que a privatização ela promove uma maior concorrência, né? O que acaba por aumentar a qualidade dos produtos e dos serviços, gerando então uma redução dos preços, né? E sem falar aí na questão de... Gente, não consigo ver. Tem mais opções, mas aí eu tenho um adendo quanto a isso, né? Promove aí uma maior concorrência que acaba por aumentar a qualidade dos serviços. O que eles fazem antes de privatizar? Eles sucateiam, né? Aí é óbvio, qualquer melhora vai ser um ganho miserável. Outra característica vai ser o livre mercado, ou seja, o Estado ele não deve interferir na economia, e então eles devem se limitar a garantir o quê? A concorrência e a livre iniciativa, certo? Muito parecido lá com o liberalismo. Ou seja, o Estado ele tem que agir aí como um facilitador do comércio entre as empresas, mesmo que essas empresas venham aí, sejam de outros países. E assim a gente finalizou a unidade 1. Alguma dúvida até aqui, gente? Inspirar? Vamos lá. Unidade 2, microeconomia, né? Vamos destrinchá-la aqui. A intenção, o objetivo dessa unidade era entender como funciona a dinâmica da lei da demanda e da oferta, perceber o comportamento da elasticidade do preço de demanda e da oferta, compreender também o comportamento do consumidor nas decisões econômicas e o comportamento das receitas e dos custos das empresas, né? E também saber identificar as características das estruturas de mercado. Lá no tópico 1, a gente estudou a fundo a lei da procura e da oferta, onde a gente viu que o foco da microeconomia é o mercado, os fatores econômicos e comportamentais, tanto dos consumidores como das empresas, tá? O conceito, então, aí de coeteris paribus tem como objetivo básico o quê? Verificar o impacto das variáveis econômicas isoladas, independentemente dos efeitos de outras, né? Então, analisar a partir de uma variável isolada.
A procura de determinado produto, ela se define aí como diversas possibilidades de quantidades que os consumidores estarão dispostos e aptos em adquirir. Em função de quê? Dos preços praticados no mercado. O comportamento do consumidor, ele possui então as seguintes características. O preço, ele vai ser um limitante do consumo, tá? E o fator da escolha dos produtos substitutos também, além do que a gente viu lá, a questão do... Espera aí que eu vou abrir aqui, meu povo, porque vocês estão vendo ele livre, mas no meu PowerPoint fica uma barra enorme. Só um instante. E aí não dá para a cabecinha decorar tudo, porque decorar é censura. Pronto. Então, o comportamento do consumidor, ele possui como características: o preço vai ser um fator limitante ao consumo, o fator da escolha de produtos substitutos também vai influenciar, e a utilidade decrescente ou marginal, né? Opa, sai. Vamos aqui para a próxima. As quantidades que são efetivamente procuradas, elas mudam inversamente proporcional à medida que os preços oscilam no mercado. O que a gente viu, gente, é que quanto menor o preço, maior será a procura, né? Quando o preço vai aumentando, a gente vai diminuindo a nossa procura. A gente viu que, às vezes, essa procura ela pode ser influenciada se a gente puder substituir um bem por outro, né? Então, se aumenta um preço de um bem, é muito possível que eu busque um substituto, tá? A oferta, então, vai ser a capacidade de oferecer, aí por parte das empresas, ou seja, a capacidade dessas empresas de oferecer produtos, né? Uma determinada quantidade de produto em função aí dos níveis que são praticados no mercado. Por quê? A empresa também ela vai ter que analisar quais são os custos dela para saber se vale a pena para ela oferecer, por mais que ela consiga produzir, se vai ser viável economicamente, certo? Quanto maior for o preço, maior serão as quantidades ofertadas no mercado. A gente viu também essa questão que era bem interessante. Quanto maior o preço de um bem, maior será a quantidade de empresas interessadas em oferecer esse bem, porque elas vão lucrar mais. Mas como a gente viu que quanto maior o preço, menor será a disponibilidade do consumidor em comprar aquele bem, né? Então é preciso haver um ajuste aí. Lembra daquele, tinha até um exemplo do pão de queijo, né? Onde eles foram avaliando margens de preço desse pão de queijo. Então, quando o preço estava em 11,50, a quantidade de empresas querendo ofertar estava lá em cima. E a quantidade de consumidores querendo consumir estava praticamente zerada. Acho que estava zerada. Então, à medida que o preço vai baixando, a quantidade de empresas interessadas vai diminuindo e a quantidade de consumidores interessados vai aumentando, até que ele chega lá num ponto em que fica viável para ambos. A capacidade de ofertar vai depender aí dos fatores de produção, da infraestrutura da empresa e também dos seus recursos produtivos. E os custos de produção vão ser determinados de maneira aí direta pelos preços dos fatores de produção, certo? Então, eles vão ter influência direta nisso. Também dos processos produtivos e do custo aí dos avanços tecnológicos. Lembra que a gente viu? Não sei se foi para vocês que eu mostrei, acho que não foi. Acho que foi para outra equipe. Por exemplo, vocês sabiam que lá na China já existem algumas fábricas de costura, de confecção, né, de roupa, que não são mais as pessoas que costuram, são as próprias máquinas. Elas cortam, elas costuram e entregam o produto pronto, né? Então, isso é uma forma de você diminuir os custos, assim você vai conseguir ofertar mais produtos a um preço mais baixo, onde os consumidores vão estar mais dispostos a consumir, certo? E aí a gente viu também o preço ideal e o comportamento da procura e oferta. Então, a gente teve acesso aí, conhecimento, né? Sobre o preço de equilíbrio, que ele irá acontecer quando as quantidades ofertadas forem iguais às quantidades procuradas. E a gente viu isso exatamente com o exemplo do pão de queijo, que, salvo engano, era com preço de R$ 3,50. Quando ele estava em R$ 3,50, a quantidade ofertada se igualava à quantidade procurada. Então, nesse ponto, é o ponto
é o preço de equilíbrio. Tanto na demanda quanto na oferta de qualquer bem ou de qualquer serviço, podem acontecer aí deslocamentos da curva, demanda ou oferta. Lembra daquela curva lá? Pois é. Isso vai acontecer quando as estruturas da demanda e oferta elas vão mudando. Então, a gente viu, tanto que eles trouxeram uma curva que era o máximo de produção, mas aí caiu a demanda, certo? Então, há como você flexibilizar até que você chegue na curva, né? Tanto para a esquerda como para a direita. Vocês lembram que a gente viu esse movimento? Pois é. A elasticidade da procura, ela analisa aí a sensibilidade quanto às quantidades que estão sendo procuradas de um determinado produto. Em função de quê? Em função do nível de preço praticado no mercado. Então, a gente tinha um eixo lá, de X, tinha Y, onde um deles seria a quantidade procurada em relação ao nível praticado de preços. Se a gente colocasse o exemplo do pão de queijo, então, quando aqui fosse, quando o preço estivesse em R$ 13,50, a quantidade procurada estaria se equivalendo à quantidade ofertada. Então, a gente viu que a elasticidade da procura, ela vai analisar essa sensibilidade dessas quantidades aí procuradas em função do nível de preço, que é como elas vão variando, né? Os fatores que fazem com que a procura seja elástica ou inelástica vão ser aí a existência ou não de substitutos para o produto. Produtos que têm substitutos, a importância do produto no orçamento familiar, a essencialidade do produto e o horizonte de consumo. Vocês lembram do exemplo do sal? O sal é um bem, certo? Que ele quase não influi, é um bem, um material, né? Que a aquisição dele praticamente não tem importância dentro de quê? Do orçamento. Por quê? Primeiro, não tem um substituto para ele. Você não tem como comprar outra coisa. Você vai ter que comprar o sal. Quando ele tem uma alteração de valor, a gente vai analisar isso. O consumidor vai continuar consumindo esse bem, por quê? Porque ele não produz, não tem um substituto, porque o impacto dele, ou seja, a importância do produto no orçamento familiar, ele é pequena, né? Um quilo de sal custa R$ 1, menos do que isso, né? Então, se você aumentar aí 100% o preço, ainda vai estar, sei lá, R$ 1,80, sei lá, menos de R$ 2, e você vai continuar comprando ele. Então, quando se analisa, né, se essa procura ela vai ser elástica, inelástica, é com base nesses requisitos. A gente tinha como exemplo lá o sal. A elasticidade da oferta, ela analisa aí a sensibilidade das quantidades ofertadas pela empresa de um determinado produto em função direta do nível de preço praticado, certo? E aí os fatores que fazem com que uma determinada oferta ela seja elástica ou ela seja inelástica são o quê? As condições dos fatores da produção, sendo resumido em 2 grupos. Fator tempo, para aumentar a produção, e o fator disponibilidade de recursos produtivos. E aí eu lembro que aqui a gente trouxe como exemplo uma padaria e uma montadora de veículos. Se eu tenho uma padaria e ele começa a receber uma demanda, uma procura maior, né? Ele tem como aumentar a sua oferta de produtos de forma quase imediata. Ele vai conseguir adquirir esse material para produzir esse produto de forma rápida, ele vai conseguir utilizando aí a sua própria capacidade de produção, né, sem ter que adquirir, mesmo que ele tenha que adquirir um forno, outro, é algo mais fácil de encontrar, enquanto para você aumentar a capacidade de uma montadora de veículos, né, você vai ter que ter um outro galpão, são maquinários aí de muita tecnologia importado, então você não consegue aumentar de uma hora para outra. Então, por isso que quando se fala em fator que vai determinar essa questão da oferta em ser elástica ou inelástica, vão estar inclusa essa questão do tempo e também disponibilidade de recursos produtivos. Então, foca nisso daí. Para que uma procura seja elástica ou inelástica, vai influenciar se há ou não substituto, a importância do produto no orçamento familiar e a essencialidade do produto também, um horizonte de consumo. Já com relação à oferta,
a gente vai analisar aí se é elástico ou inelástico com relação ao fator tempo e o fator de disponibilidade dos seus recursos produtivos, certo? E aí, no tópico 3, chegamos à teoria marginal e o comportamento do produtor, onde o motivador do consumidor, ele pode ser medido por meio do conceito de maximização da satisfação, ou seja, da utilidade que cada consumidor possui aí intrinsecamente com ele, tá? Um fator importante que pode determinar a escolha do que consumir é o acréscimo da utilidade marginal. Utilidade marginal, né, gente, é aquela unidade a mais que você possa estar disposto a consumir. E esse, aí ele vai dizer, isto é o acréscimo da utilidade marginal decrescente. Por quê? À medida que você vai consumindo, essa utilidade marginal ela vai diminuindo. Quando eu como um biscoito de um pacote, né, eu tenho uma satisfação, ou seja, a questão da utilidade. Depois que eu como 3 biscoitos, a minha satisfação vai diminuindo. E a minha necessidade de consumir essa unidade excedente também, por isso ela é decrescente. Os 2 grandes limitantes para a maximização da utilização total, certo? Ele vai depender de 2 grandes variáveis, que são preços e renda disponível. Ou seja, quantas famílias têm aí para poder gastar, e vai estar influenciada também pelo preço, tá? A teoria da curva da indiferença, ela vai interpretar aí as preferências do consumidor quando esse compara 2 produtos semelhantes, mas com graus de utilidades diferentes, tá? E o consumidor ele vai ser limitado pela restrição orçamentária, ou seja, e o seu poder aquisitivo, né? Vai ser, ou seja, a questão lá da renda disponível. Já no tópico 4, ainda falando sobre marginal, a gente falou muito sobre marginal, né? Aí já a receita e a estrutura de mercado, onde a receita marginal vai ser a receita adicional de mais um bloco de unidades vendidas, né? Se a aquisição marginal seria a disponibilidade para adquirir um excedente, né? A receita vai ser o que vai ser gerado, então, com esse excedente. A receita marginal, ela é também decrescente, levando em consideração uma queda do preço unitário e maiores volumes de venda. A ideia é que, a partir do aumento da quantidade vendida, você diminua o preço para conseguir tornar mais atrativo para que as pessoas venham a consumir mais quantidades, tá? Segundo a teoria marginalista, a maximização das vendas, ela vai acontecer quando a receita marginal ela se aproximar de 0. Então, foca, guarda essa informação. A gente viu também que os custos, eles são fixos e eles estão ligados aos gastos que não mudam. A gente viu que tem 2 tipos de custos, né, gente? A gente tem os custos fixos e a gente tem os custos variáveis. Os custos fixos, não importa qual será a produção. Esse valor é fixo. É referente aí pagamento de aluguel, a depreciação, certo? Agora, os variáveis estão ligados diretamente a quê? Ao produto, à produção do produto. Ou seja, se você aumentar a produção, você vai aumentar esses custos. E aí, como eles vão aumentar, vai depender da quantidade produzida, certo? Então, a gente viu essa questão aí dos custos fixos e dos custos variáveis. E os variáveis, então, eles vão se acrescentando à medida que vão aumentando essas unidades produzidas. A economia de escala é um fenômeno de comportamento natural dos custos, e a sua lógica diz que a capacidade instalada numa fábrica, por exemplo, ela começa a ser aproveitada quando há um aumento nas unidades produzidas. Porque pode ser que essa fábrica ela comece a trabalhar ociosa, e a gente viu um pouco sobre isso também. A gente viu, então, que o custo médio, lá do lado do custo fixo, o custo variável. Então, o custo médio ele vai ser sinônimo de custo unitário produzido, e o custo marginal vai ser o acréscimo marginal nos custos recorrentes daquele aumento marginal das unidades produzidas, né?
Então, essa teoria é a teoria marginalista. Ela vai determinar que a maximização do lucro potencial, ela vai acontecer quando o nível de maximização do lucro seja exatamente no ponto em que a receita marginal e o custo marginal, eles se encontram no mesmo nível, ou seja, quando eles são iguais. Quando a receita marginal, ou seja, a receita gerada pelaquela venda do excedente, certo? E o custo marginal, ou seja, o custo para produzir aquela unidade excedente, quando eles estiverem no mesmo nível, quando eles forem iguais, é quando a gente vai ter ali o lucro, uma maximização do lucro, certo? Lá no livro de vocês, lá nas apresentações, eu trouxe todas as planilhinhas, tabelinhas, para ajudar vocês a enxergarem isso num exemplo, tá? Depois verifiquem lá. A concorrência perfeita, ela vai acontecer aí quando há um grande volume de empresas e de consumidores e não há nenhum tipo de diferenciação significativa entre essas mercadorias que são ofertadas no mercado. Então, quando a gente tiver uma realidade de um bem que seja ofertado por muitas empresas, certo? E que haja muitos consumidores interessados nesse bem, a gente vai ter a questão, um momento de concorrência perfeita. Aí nós tivemos conhecimento sobre o que era o monopólio, o oligopólio, vocês lembram? Na concorrência monopolística, existe um grande volume de consumidores e empresas, mas os produtos oferecidos, eles são diferenciados entre si. E no oligopólio, vai existir o quê? Um grande número de consumidores, mas a oferta do produto é feita por um número reduzido de grandes empresas. Oligopólio, então, é a questão das grandes empresas. E nos monopólios, uma única empresa possui as condições de produzir e ofertar um determinado bem ou serviço à sociedade, como a gente tem no caso dos Correios, como a gente tem alguns monopólios, né? No caso da energia, aqui no Ceará, a gente só tem a Enel, né? Então, um monopólio. E aí, gente, com isso a gente finalizou a unidade 2. Ai, eu vou falando tão rápido, eu fico cansada. Porque eu sou igual a Maria Fumaça. Vocês não falam, eu vou falando sozinha, eu vou me empolgando. Quando eu vejo, estou nem respirando. Então, vamos lá. A unidade 3, ela tinha como objetivo que a gente conseguisse aí compreender os fundamentos que regem a teoria macroeconômica, conhecer as principais políticas macroeconômicas e os principais agregados macroeconômicos, entender o papel da contabilidade social para o registro dos principais agregados macroeconômicos de uma economia, conhecer também os pressupostos da teoria da determinação da renda e do produto, analisar o papel e a importância da moeda no contexto da economia, conhecer os fundamentos do comércio internacional e das relações econômicas internacionais e analisar o fenômeno da inflação, certo? A gente foi aí como é que são os impactos na economia da inflação. Então, a gente começou lá pelo tópico 1, como introdução à macroeconomia, onde a gente viu que a macroeconomia, a gente vai ser a parte da teoria econômica que objetiva estudar o comportamento do sistema econômico como um todo, certo? É uma análise muito mais vasta, muito mais completa e complexa. A macroeconomia, ela estuda, então, os grandes agregados da economia, quais sejam renda nacional, produto interno bruto, a inflação, o desemprego, consumo agregado, investimento agregado, entre outros. A gente viu que foi a partir do trabalho de Keynes, certo? Que a teoria macroeconômica, ela ganhou evidência. Vocês lembram que a gente tinha visto que antes do Keynes era o liberalismo, e que eles não focavam, por exemplo, no desemprego como algo que fosse capaz de interferir na economia. Eles não avaliavam isso. Vai ser com Keynes que isso vai passar a ser considerado. Por isso, então, né, a partir do trabalho dele, é que se considera que a teoria macroeconômica ela vai ganhar evidência, certo? E ela se desenvolve aí profundamente, principalmente no pós-Segunda Guerra, que é quando o keynesianismo vai ganhar espaço.
Mais e mais os economistas estavam preocupados em compreender, então, essas variáveis que seriam capazes de influenciar o desempenho da economia e nos seus vários âmbitos. Então, eles começaram a prestar mais atenção, ficar mais interessados em compreender como funcionavam essas variáveis. Passei aqui? Nem vi, passou. Então, a gente viu que a macroeconomia, ela tem por principais objetivos alcançar um alto nível de emprego, uma estabilidade de preços, a distribuição de renda e crescimento econômico. Então, o foco dela são esses 4 objetivos, certo? Alto nível de emprego, uma estabilidade de preços, onde a gente consiga trazer uma distribuição de renda e o crescimento econômico. A gente já viu, por exemplo, que a inflação, uma inflação elevada, você interfere diretamente no nível de emprego, na distribuição de renda e também no crescimento econômico. Por mais que o PIB aumente, tem que ser descontada a inflação. A gente até viu um exemplo em que a economia, o PIB foi de 10, alguma coisa, mas a inflação foi de 6,03. Então, o crescimento do país foi comido aí pela inflação, né? Então, por isso que é importante buscar esses 4 objetivos, porque são nessas situações que a economia ela vai começar a crescer e se desenvolver de forma mais sustentável. Os principais instrumentos para alcançar esses objetivos macroeconômicos são, então, a política fiscal, a política monetária, a política cambial e comercial e a política de rendas. A política fiscal é essa questão da tributária, né? A política monetária é sobre a circulação de moeda no país. A cambial tem aí relação com a taxa de câmbio, né? E a política de rendas com relação, por exemplo, ao salário. As estruturas de análise macroeconômicas, elas vão se dividir em 5 mercados. Nós vamos ter o mercado de bens e serviços, o mercado de trabalho, o mercado monetário, o mercado de títulos e o mercado de divisas. O mercado de bens e serviços é onde os bens e serviços são vendidos, ofertados, né? O mercado de trabalho é onde a mão de obra, né, ela é ofertada, é consumida. O mercado monetário tem relação à moeda, né? O mercado de títulos tem a questão dos investimentos, é onde aí o mercado de capitais, onde os títulos do governo são adquiridos, né, e vendidos. E o mercado de divisas, a relação aí com o câmbio. Lá no tópico 2, a gente foi saber um pouquinho sobre contabilidade social, né? A gente viu que essa contabilidade social, ou também conhecida como contabilidade nacional, é o que? Nada mais é do que o registro, a forma de registrar contabilmente a atividade econômica de um país, em um determinado período de tempo, né? Que geralmente aí é de 1 ano. Então, ela vai ser um conjunto de técnicas que vai permitir a medição do desempenho econômico de um país, ou seja, o crescimento dos seus principais agregados macroeconômicos que a gente viu anteriormente. Começamos, então, com o conceito de produto nacional, PN, né, que vai corresponder aí ao valor monetário de todos os bens e serviços finais gerados por uma economia durante determinado período de tempo, geralmente aí 1 ano. A gente viu que essa contabilidade social, né, gente, ela é feita tomando como base, como regra, o manual feito pela ONU, né? Lá no livro ele diz bem direitinho, e até traz uma informação que a gente utilizava um modelo, ele foi atualizado, né? E aí a gente utiliza um outro modelo. Então, o produto nacional vai ser aí o valor monetário de todos os bens e serviços finais, certo? Gerado por uma economia durante o período de tempo. A despesa nacional vai ser o gasto, tá? O gasto realizado aí pelos agentes econômicos com esse produto nacional. E a renda nacional vai corresponder aos pagamentos feitos aos recursos de produção que foram utilizados por um período de 1 ano para a produção nacional. Então, o produto nacional é tudo que foi produzido, a despesa é tudo que foi gasto,
e a renda é tudo que foi pago. O conceito de valor adicionado corresponde ao cálculo de que cada ramo da atividade adicionou ao valor do produto final, levando em conta aí que cada etapa do produto, levando em conta cada etapa do produto do processo produtivo, né? Essa técnica ela permite quantificar o produto da economia sem levar em conta os bens intermediários. A gente viu que eles fazem isso para evitar repetição, né? Eles deixam para fazer no final, no valor do produto final. A gente viu a poupança agregada, que vai corresponder aí à parcela da renda nacional que não foi colocada aí para consumo, né, naquele período. O investimento agregado, que vai ser o gasto com todos os bens produzidos e não consumidos no período, que irão, então, aumentar a capacidade produtiva da economia. E também vimos o superávit público, que ocorre quando a arrecadação ela vai superar todos os gastos públicos. E o déficit, ao contrário, né? É quando os gastos do governo eles superam as suas receitas. Nós vimos ainda que o Produto Nacional Bruto, ele vai corresponder ao valor de mercado de todos os bens e serviços finais pertencentes aí aos nacionais. Aí tem uma diferençazinha, né? Porque quando ele fala pertencente aos nacionais produzidos na economia em um dado período de tempo, independentemente do território econômico em que esses recursos foram produzidos. Nesse caso, ele está incluindo, né, produtos que foram produzidos por empresas brasileiras, mesmo que não tenham sido produzidas no território brasileiro, né, tenham sido produzidas no exterior, tá? Já o Produto Interno Bruto, ele corresponde ao valor agregado de todos os bens e serviços finais produzidos dentro do território econômico de um país, independentemente da nacionalidade dos proprietários dessas unidades, ou seja, tudo que foi produzido dentro do país, mesmo que não tenha sido produzido por uma empresa brasileira, tá? E ele não leva em conta o resultado da renda líquida dos fatores externos. Nós vimos ainda que o PIB nominal, ele mede o valor da produção aos preços no período em que o bem é produzido. Já o PNB, que é o Produto Nacional Bruto, real, ele mede o valor da produção em qualquer período aos preços de um ano base, tá? Então, é o PIB descontado da inflação. E a gente viu que esse conceito era importante para aquele exemplo que eu dei, né? Onde, quando somaram tudo que foi produzido, né, de riquezas naquele ano, teve um crescimento em relação ao ano anterior de cerca de 10%. Mas quando a inflação foi descontada, verificou-se que, de fato, realmente, o que o país tinha crescido tinha sido cerca de pouco mais de 3%. Né? Então, por isso que é importante essa diferenciação aí nos conceitos. Lá no tópico 3, a gente viu a determinação da renda e do produto nacional, né? Mercado de bens e serviços e o mercado monetário. E aí, no mercado de bens e serviços, a gente estudou as possibilidades do modelo básico keynesiano, ou seja, a economia com desemprego de recursos, o nível geral de preços constantes, o curto prazo, a oferta agregada potencial, fixada aí a curto prazo, e o princípio da demanda efetiva. Esse princípio, ele vai priorizar o papel da demanda, certo, na condução das políticas macroeconômicas. E esse conceito, ele vai inviabilizar a defesa das teorias clássicas, especialmente aquela lá da lei de Say, que a gente já viu lá na unidade 1, de que a oferta cria a sua própria procura, não é bem assim. E o equilíbrio macroeconômico, ele é atingido quando a oferta agregada ela vai se igualar à demanda agregada de bens e serviços, né? Quando OA for igual a DA. Então, era importante, a gente viu esses temas que são importantes. A gente estudou também que a propensão marginal a consumir representa, então, a variação esperada do consumo
decorrente da renda que se dispõe, né, meu povo? Vai depender da renda, não tem como fugir. A poupança agregada vai ser, então, a chamada parte residual da renda nacional disponível, ou seja, vai ser aquela renda que não vai ser gasta no consumo. E a propensão marginal a poupar vai corresponder à variação da poupança e também da renda disponível. Quanto você tiver uma renda disponível maior, né, a propensão aí a poupar vai ser maior. A relação se estabelece de forma idêntica à de consumir, né, que vai igualmente variar conforme a renda disponível, né? Quanto maior a renda, maior será, então, a propensão à poupança. E os investimentos vão ser aí o aumento no estoque do capital, que pode levar, por consequência, ao crescimento da capacidade produtiva, né? E esse investimento acontece aí por meio de uma melhoria nas instalações da empresa, né? Construções, aquisição de novas máquinas, equipamentos, certo? Então, esses investimentos, eles são capazes de trazer um crescimento da capacidade produtiva. No mercado monetário, nós estudamos a moeda, e essa pode ser definida aí como um ativo financeiro de aceitação geral, que é utilizado para intermediar o quê? Transações econômicas, para conseguir fazer aí efetivar o pagamento dos bens e dos serviços do dia a dia. A moeda, ela tem 3 funções básicas. Ela busca aí ser meio de troca, uma unidade de conta e reserva de valor, certo? O Banco Central, ele vai ter a função básica de controlar essa oferta da moeda. A gente analisou lá todos os cenários nessa aula. Dei uma olhada lá nos slides, né? Como ele faz para diminuir, por que ele opta por diminuir a quantidade de moeda circulante no país? Como ele faz isso? Por exemplo, quando ele vai ao mercado de capitais e vende títulos do governo, ele está querendo diminuir a quantidade de moedas circulante. O que é que ele faz? Marcela, eu tenho um título para te vender e tu tem R$100 na tua mão. Me dá esses R$100, eu te dou o título. Ou seja, eu te dou um título que diz que o governo está te devendo R$100 mais as correções. Certo? Tudo bem, toma aqui os R$100, me dá. Eu fico sem o dinheiro. Quando eu fico sem o dinheiro, é menos dinheiro circulando, né? Dentro lá daquele fluxo. Ele faz isso para desestimular o consumo. Às vezes é necessário fazer isso, por exemplo, para controlar a inflação, tá? Quando os preços, lembra, quanto maior for a procura, né, o preço vai aumentar. Então, se os preços começam a aumentar, a gente começa a ver a inflação surgir. Então, a gente tem que fazer o quê? Barrar um pouco o consumo. O povo tem que consumir menos, tira o dinheiro do mercado. E o Banco Central, ele faz esse papel, né? Então, ele tem a função básica de controlar a oferta de moeda e, para isso, ele utiliza alguns instrumentos de política monetária. Controle da emissão de moeda, ele faz a questão dos depósitos compulsórios. Vocês lembram? Depósitos compulsórios são as reservas que os bancos comerciais são obrigados a ter, certo? E o Banco Central, ele vai aumentando ou diminuindo o percentual, certo? Desses depósitos compulsórios, também para forçar a movimentação ou não, né, de moedas no mercado. Operações de open market e política de redesconto. Os bancos comerciais, eles podem aumentar os meios de pagamento por meio aí de multiplicação da moeda escritural ou ainda via depósitos à vista. Vocês lembram o exemplo que eu trouxe? De uma pessoa que depositava R$200, né? Quando ela depositava esses R$200, 40% desses R$200, o banco era obrigado a fazer reserva obrigatória, ou seja, depósito compulsório. Então, 40% desses R$200 eram mantidos ainda dentro do banco. Os outros 60% eram reemprestados, eram emprestados novamente. A pessoa ia lá, sacava aquilo lá, pegava emprestado, né? E, mais uma vez, ela ia trazer, de alguma forma, esse dinheiro para o banco. Mais uma vez, 40% daquele valor ia ficar retido e o outro é colocado novamente no mercado, né? Então, dessa forma, a gente viu a questão da multiplicação da moeda escritural. E nós vimos que as pessoas, de modo geral, elas demandam moedas, basicamente, são 3 os motivos. Demanda-se para transações, por precaução,
e também para especulação. E no tópico 4, a gente viu economia internacional e setor externo. Comércio internacional corresponde aí ao conjunto de trocas de mercadorias e de serviços que são realizados entre agentes econômicos de diferentes países num certo período de tempo. As exportações serão aí as vendas de mercadorias de agentes econômicos de um país para agentes econômicos de outro país. E as importações são as compras de mercadorias do resto do mundo, realizada por agentes econômicos nacionais. Então, importações ligue à compra, quando eu vou comprar do resto do mundo. E exportação é quando eu vou vender para o resto do mundo, certo? A gente viu também a questão do balanço de pagamentos, porque com essa movimentação de exportação e importação, o que é que está sendo movimentado aí? Moedas estrangeiras, divisas, né? Vão e vêm, e isso interfere na valorização ou desvalorização da moeda local. E aí a gente tem algo chamado que é o balanço de pagamentos. A gente viu que esses recursos, né, eles são avaliados a partir... Ai, gente, tá ruim. De um plano de contas, né, onde depois, ao final, você vai ter o saldo aí chamado de balanço de pagamentos, que vai corresponder ao registro contábil de todas as transações econômicas realizadas entre os agentes residentes e os não residentes de determinado país, que tenham ocorrido aí em um determinado período de tempo. A gente viu que a taxa de câmbio nada mais é do que o preço em moeda nacional de uma unidade de moeda estrangeira. Taxa de câmbio é isso, tá? É o preço de uma moeda em termos de outra, em comparação a outra. Quanto eu preciso de uma moeda para comprar outra, né? Como ela é um preço, ela também sofre influência de quê, gente? Da lei da oferta e demanda, certo? No caso aí de divisas. Ou seja, aí a quantidade de moedas estrangeiras em um determinado país. Por regime cambial, a gente viu essa questão, por exemplo, das exportações. Por exemplo, quando eu exporto, ou seja, quando eu vendo lá para fora, eu recebo o meu pagamento em dólar. Então, eu estou recebendo muito pagamento em dólar. Quando chega aqui, a empresa que recebeu em dólar, ela vai vender dólar para buscar o quê? Real. Quando há uma maior busca por real, o nosso real se valoriza, certo? Quando acontece o contrário, uma maior busca por dólar, por exemplo, nossa moeda desvaloriza. Ou seja, mais divisas estão deixando o país. E por regime cambial, entende-se aí o modelo de taxa de câmbio que o país vai adotar, né? Como é que isso vai funcionar? Podemos classificá-lo de um modo geral em dois grandes grupos, que é o regime de taxas fixas e o regime de taxas flutuantes de câmbio. No regime de câmbio fixo, o Banco Central ele vai fixar antecipadamente essa taxa de câmbio com a qual o mercado vai operar a partir de então, tá? E aí ele vai se comprometer, então, a comprar e a vender as divisas a um preço já fixado. Existe também um caso intermediário para esse regime de câmbio fixo, que vai ser aí o de bandas cambiais. Nele, a taxa de câmbio, ela flutua, mas ela flutua dentro de um intervalo, tá? Com limites máximos e mínimos, também definidos aí pelo Banco Central. Já no regime de câmbio flutuante, o valor da taxa de câmbio vai ser determinado livremente no mercado, vai ficar solto, o menino está livre, faz o que quer, tá? Ele vai ser mediante aí, quem vai botar moral nessa conversa vai ser a questão da oferta e procura dessas divisas, sem nenhuma intervenção do Banco Central. Existe também um regime intermediário, que é aí o da flutuação suja, também conhecido como Dutch Floating, caracterizado aí como um sistema misto, em que a taxa de câmbio ela continua sendo determinada pelo mercado, mas o Banco Central ele intervém diretamente de modo a limitar a sua instabilidade, ou seja, quando for preciso ele vai comprar divisas, quando for preciso ele vai vender divisas, de forma a não deixar o câmbio tão flutuante assim, né?
Um aumento no preço da moeda estrangeira vai ser chamado de desvalorização cambial. Assim, a moeda nacional passa a valer menos em termos dessa moeda estrangeira. Já o processo de valorização cambial, como eu expliquei para vocês, é quando ocorre, então, uma diminuição no preço da moeda estrangeira, né? Então, a moeda nacional, ela passa a valer mais. E o tópico 5, que foi o nosso último tópico, a gente viu a inflação. A inflação vai ser aí um processo de aumento persistente e generalizado no nível geral de preços de uma economia. Eu lembro que eu trouxe para vocês uma observação, chamar atenção para essa questão do aumento persistente e generalizado, porque há situações em que o preço aumenta de forma sazonal. Eu lembro que eu dei exemplo do tomate, do feijão, que durante a época de chuvas, né, geralmente eles têm uma queda na sua produção, o que faz aumentar muito o preço. Já teve até memes, acho que há uns 2, 3 anos, né? O pessoal usando um colar de tomates, porque estava muito caro. Mas isso passa, logo que esse período passa, e aí o preço dele cai. Então, nesse caso, não é um processo inflacionário. Era essa observação. Por exemplo, brinquedos. Durante o Dia das Crianças, né? Aumenta a procura, então, às vezes, aumenta um pouco o preço, tá? A inflação é considerada um fenômeno macroeconômico generalizado, já que os aumentos nos preços, eles não ocorrem apenas sobre um conjunto de preços, né, ou um setor específico. E aí nós estudamos os diferentes tipos de inflação. A inflação de demanda, a inflação de custos e a inflação inercial. A inflação de demanda se refere aí ao excesso de demanda agregada em relação à produção disponível, ou seja, gente, tem muito dinheiro, muita procura e pouca oferta de bens e serviços. Eu dei um exemplo aí, mais do álcool em gel, né? Houve muita procura, então a gente tem uma inflação de demanda. Vimos que a inflação de custos, né, provocada aí pelo aumento de custos, diminui o quê? A oferta, né, meu povo? Se os custos sobem, a gente vai produzir menos, tá? Nesse caso, a demanda, ela não se altera, mas os custos dos insumos, elas aumentam. E aí, elas acabam sendo repassadas ao produto, ao preço final do produto. A gente viu, inclusive, que aquelas empresas como oligopólios, né, elas podem influenciar nisso, porque elas podem aumentar consideravelmente, né, o valor de algum material que será aí colocado como uma matéria-prima, né, para construir, para produzir outros bens. Um exemplo também era a elevação da taxa de câmbio, né, considerando que muitos dos nossos produtos para a produção, eles são importados, como o caso do pão, né. Então, houve um aumento da taxa de câmbio, que fez aumentar o preço da farinha de trigo que é importada, então os custos do pãozinho ficaram mais caros. Então, a gente tem uma inflação de custos, tá? Dentre os efeitos da inflação, podemos citar a redução do poder aquisitivo da população, que depende de um rendimento fixo. Sim, gente, a inflação, a principal característica, o impacto dela é ruim exatamente por isso, porque ela diminui o poder aquisitivo. No livro de vocês não traz isso, mas no terceiro semestre tem uma disciplina que vocês vão ver chamada, semestre que vem, né? Mercado de capitais, onde a gente vai rever novamente essa questão da inflação. E lá eles mostravam um cálculo de quanto 100 reais, né? Quanto a gente compra, como esse valor perdeu, como o real, esses 100 reais perdeu de valor, de poder aquisitivo. Então, 100 reais em 2000, você comprava 100 reais, né? Hoje, se você ter 100 reais, para você adquirir os mesmos 100 reais, você precisaria de 170 reais. Ou seja, você comprar a mesma quantidade do que você comprava tantos anos atrás, com 100 reais, você não consegue mais com os mesmos 100 reais. Você precisa de pelo menos 170 reais. Então, isso perdeu muito de valor. E a gente analisa isso no mercado de capitais, porque uma das opções de você fazer um investimento, buscar um investimento, é para que o recurso que você escolhe poupar, ele não perca o seu valor de compra.
Porque se lá no ano 2000 você resolveu guardar R$ 100 dentro do seu colchão, né? Dentro do seu cofrinho, e hoje você foi lá e guardou de 100, sei lá. Os R$ 100 que você guardou lá em 2000, né? Ele não compra mais a mesma coisa. Então, é preciso que o seu dinheiro ele esteja aí sendo investido para que você não perca o poder de compra dele. Então, um dos grandes impactos da inflação é isso. E isso é muito sentido quando ele fala aí na população que tem um rendimento fixo e mais baixo, porque o que eles ganham, geralmente, é suficiente apenas ali para a sua subsistência. Não há uma sobra. Então, se a inflação sobe, eu não vou ter apenas o meu dinheiro vai comprar menos, como eu vou deixar de comprar algumas coisas, porque o meu recurso não está aumentando, a minha renda não aumentou, tá? Aí ele falou também que já os que possuem uma renda variável, né? Ou mesmo os especuladores, eles tendem, então, a sentir menos os efeitos dessa subida geral dos preços. E podemos citar ainda o efeito do processo inflacionário sobre o perfil dos investimentos, né, podendo aí ser direcionados à especulação e não a projetos de longo prazo. Efeitos sobre o balanço de pagamentos também podem ocorrer para essa questão da inflação, como aí o encarecimento dos preços internos em face dos externos, o que vai acabar favorecendo as importações. E mesmo as políticas do governo para retirar a importação podem acabar elevando o quê? A elevação dos produtos essenciais. E, assim, os custos internos de produção eles podem acabar aumentando também. A gente viu também que o governo é quem vai lutar, né, vai combater a inflação por meio de políticas de contração de demanda e de controle dos preços e dos salários. E quem vai fazer essa política, quem tem como objetivo estabelecer diretrizes, né, e atuar dentro do mercado para cuidar que a meta da inflação ela seja alcançada para aquele ano, vai ser o Banco Central, né? Então, dentro daquelas políticas, né, de política fiscal, política monetária, cambial, ele vai atuar para quê? Buscando atingir essa meta aí de inflação, né? Ele vai analisando. A gente viu aqui que ela é calculada pelo IBGE, na medida que os dados são divulgados, o Banco Central vai analisar se é preciso utilizar de um recurso ou outro para quê? Buscando alcançar a meta que já foi fixada, pré-fixada para aquele ano. E foi isso, gente. 1h50 falando sozinha. Vocês querem acrescentar alguma coisa? Querem perguntar? Nada. Vou parar aqui a gravação.